Não, Real Madrid. Não. Não é assim. Gente, que é isso? Que traulitada, que amasso, que atropelo que o Real Madrid tomou hoje do PSG. Mano, isso é uma parada, tá? Só antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, mas isso é uma parada, cara, pra já ter uma cobrança em cima da gestão técnica. Ah, ô Neto, mas a gestão técnica do Xabi assumiu em maio, é uma gestão técnica muito nova. Mas galera, o Real Madrid não mostrou nada. Não mostrou nada. Pera aí, você assume o comando técnico de um Real Madrid e simplesmente você leva um 4-0 dessa forma, da forma que levou, onde taticamente o meio-campo era assim, sabe, uma avenida para que os jogadores do PSG se articulassem à vontade, toda hora ganhando em número numérico, porque você tinha uma linha de 3 jogadores do PSG contra uma linha de um único jogador do Real Madrid no sistema intermediário. Não, gente, é um erro grosseiro. Erro grosseiro. É para ser cobrado. Não tem como passar pano. Não tem essa de, mas tá no começo. Olha o time que os caras têm. Porque assim, quando o Xabi assumiu o Real Madrid, ele assumiu uma equipe tecnicamente ali consolidada. Assim, o Real Madrid não estava vivendo o fim dos tempos. Eles queriam renovar a gestão técnica, trazer um pensamento mais moderno de futebol, até porque o Ancelotti, ele é um perfil mais conservador, ele é um perfil diferente, só que ele é o tipo de perfil que não tomaria um amasso desse. Porque com certeza ele iria fazer uma contenção no sistema intermediário e não ia permitir esse ganho numérico absurdo que praticamente aconteceu o jogo inteiro. Eu temo a dizer aqui para vocês que o PSG tirou o pé. É sério. Chegou no segundo tempo, o PSG assim, a gente tem uma final domingo. Pra que a gente vai continuar com tudo? Não, deixa a bola um pouco com eles lá, que eles não vão fazer muita coisa. E de fato não fizeram. Foi um desastre tático a equipe do Real Madrid, irreconhecível em campo. Os jogadores não sabiam o que fazer, não era uma equipe dinâmica, não era uma equipe fluida, não era uma equipe que tinha uma identidade tática e uma estratégia definida. Nem isso o Real Madrid tinha. Ah, um absurdo o que a gente acabou de ver, tá? Um grande absurdo. O PSG merecidamente na final. E, cara, depois de ensacar 4-0 o Real Madrid, eu acho que chega até com um certo favoritismo, né, em cima do Chelsea. Vamos ver se os caras do Chelsea vão dar conta de enfrentar o PSG. Mas, meus amigos, não é sobre isso que eu quero falar com vocês, não é esse o título do vídeo, mas assim, não tinha como a gente não conversar sobre isso. Eu acho que tá todo mundo vivendo essa expectativa de Super Mundial, e esse Super Mundial, ele vai cada vez me surpreendendo mais, porque até o Botafogo segurou o time do PSG durante 90 minutos. E em 30 minutos o Real Madrid já estava tomando de 3-0. Olha só que loucura que é o futebol, o jogo realmente ele é jogado. O esporte, o futebol, ele não é uma ciência exata. Isso que é mágico, isso que é mágico. Mas vamos lá. É o seguinte, meus amigos, vocês viram aí o título do vídeo? É... Obviamente que nesse momento agora os holofotes eles se voltam ao futebol brasileiro e existe um assunto que tomou conta de uma parte das mídias palestrinas nos últimos 2 dias. Inclusive teve até uma verificação parcial por parte lá do pessoal da rádio Itatiaia. Parcial. Por que é parcial? Vocês vão entender. A respeito de uma polêmica que estaria acontecendo dentro dos bastidores do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras é uma equipe muito blindada. Uma equipe muito blindada. Não existe muita fofoca, não existe muita polêmica. A última polêmica que o Palmeiras teve dentro de bastidor, que acendeu e tudo mais, foi o que aconteceu com o Dudu, em circunstância do Cruzeiro, que queimou a largada anunciando o atleta, sendo que não era a hora ainda de anunciar. E aí deu todo aquele rebuliço que vocês lembram. Fora esse episódio do Dudu,
O Palmeiras é uma equipe que consegue abafar bem os seus ruídos, que consegue abafar bem esse tipo de picuinha ou de fofoquinha que acontece aí dentro do futebol. Só que teve um episódio, agora no Super Mundial de Clubes, que chamou um pouco a atenção da galera. Que foi em uma das coletivas concedidas pelo técnico Abel Ferreira, ele falou sobre a questão de de jogadores serem homens. Olha só o que ele falou, ó. Vou colocar aqui pra vocês, tá? Vou colocar só o som, tá bom? E tem alguns jogadores aqui, por muito que os ajude como jogadores, eles primeiro têm que crescer como homens. Quando eles forem melhores homens e forem mais responsáveis como homens, vão ser ainda melhores jogadores. Foi nisso que eu acreditei desde o primeiro momento que eu me formava. E se fosse melhor homem, ia ser melhor jogador. Vocês viram? O Abel falou que tem jogadores ali que, por mais que ele tente desenvolver, eles têm que primeiro crescerem como homens. Muita gente achou, na época, que isso daqui foi uma indireta pro Estevão, devido às entrevistas que ele concedeu e tudo mais. Só que, posteriormente, o Abel mostrou que não era pro Estevão isso. Ficou muito claro nas coletivas seguintes que isso daqui não era pro Estevão, não era a respeito da entrevista do Estevão, absolutamente nada. E aí, eis que surge uma notícia que chegou aí às mídias palestrinas e às redes sociais do Palmeiras, e essa notícia chegou via uma conversa. Uma dessas mídias palestrinas teve com uma pessoa que é de dentro do Palmeiras. Nomes não foram revelados, só se tem a informação. Então assim, pessoal, eu não estou afirmando que isso aconteceu, eu estou afirmando o que está acontecendo, qual que é a fofoca aí que está rolando. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O Abel, ele teria se desentendido, e tá aqui ó, na mensagem que foi passada pelo Zap aí, ó. Olha aqui, ó. Felipe Anderson e Abel tiveram um desentendimento após a partida contra o Porto. Não está descartado ele ser negociado nessa janela. Quando o Abel disse que no elenco tinha jogadores que precisavam ser homens antes de atletas, foi para ele. Jogador cobrou um posicionamento tático dentro do campo, não apenas para marcar, mas para poder jogar também. Abel queria afastar ele do Mundial. A direção não liberou para evitar estragar o ambiente e gerar mais repercussão. Galera, essa informação aqui, ela veio do Zap. De uma pessoa que conhece, que está dentro dos bastidores do Palmeiras, que não foi revelada. Então, tudo isso que estamos conversando é uma especulação. Eu não sei se é verdade ou não. A Rádio Itatiaia fez um levantamento também sobre o porquê que o Abel não utilizou mais o Felipe Anderson depois da partida contra o Porto. Porque o Felipe Anderson, ele fez uma partida interessante contra o Porto. Só que toda hora ele voltava para fazer o ajuste defensivo. Isso que o Abel gosta. E tem jogador que não gosta de fazer isso. Principalmente jogadores que gostam de se lançar mais ofensivamente falando. E foi isso que teria gerado o desentendimento. Tanto que depois do jogo contra o Porto, o Felipe Anderson não entrou mais. Nem no jogo que o Palmeiras estava desfalcado contra o Chelsea, em nenhum momento o Felipe Anderson foi uma opção viável até mesmo para substituir o Alanzinho. Ele ficou no banco o resto do Super Mundial e lá ele ficou. Então assim, a Rádio Itatiaia verificou o porquê do sumiço dele da partida e constatou que não teve lesão, não teve absolutamente nada. Foi uma escolha técnica. Meus amigos, eu vejo que o reloginho, tic-tac, tic-tac, tic-tac do Abel, ele está acelerando. Antes, esse tipo de notícia não acontecia. Agora está acontecendo. Ah, Neto, mas você não sabe se isso é uma notícia verdadeira, não tem os nomes, não tem uma fonte específica, não tem nada. Mas antes nem isso daqui saía. Antes não saía absolutamente nada. A gente sabe que onde tem fumaça tem um pouco de fogo. E se você juntar a peça desse quebra-cabeça, as peças desse quebra-cabeça, parece que faz sentido, não parece? Então, o Felipe Anderson teria cobrado o Abel Ferreira de ser um jogador mais intenso ofensivamente e não ficar voltando para ser um auxiliar de lateral.
E isso acontece muito no Palmeiras. Os jogadores têm se sacrificado tecnicamente, taticamente falando, para poder fazer o retorno defensivo que o técnico tanto quer. Porque às vezes o lateral precisa de um apoio. E aí? O que vocês acham a respeito disso? Eu acho, cara, que... Eu não duvido que essa notícia seja verdadeira, tá? Eu não duvido que isso aqui seja uma notícia verdadeira. Mas também pode ser uma mera especulação, uma notícia que alguém inventou. Não dá pra gente cravar. Só que se você juntar o quebra-cabeça, tudo faz um pouco de sentido. O sumiço do jogador da escalação, depois de ter feito uma partida relativamente interessante, a cobrança que o jogador faz ao Abel, supostamente faz ao Abel, que faz todo sentido do mundo, que ele fica focando em retorno defensivo e aí, consequentemente, perde-se o caráter ofensivo do jogador. Isso acontece. E também a apuração da Itatiaia, que ele não teve problema físico, não foi nada, foi uma escolha técnica. Então tudo se encaixa. E eu sinto que a batata quente do Abel, ela tá começando a esquentar. Coisas já estão começando a surgir, ruídos, que antes não apareciam. Esse talvez seja o caráter mais importante. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.